Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores. A última informação escrita prestada pelo Presidente da Câmara à Assembleia no atual mandato é um momento particularmente importante de balanço e de prestação de contas. A avaliação do PS deste documento nada tem de radicalismo nem de invenção, é apenas uma constatação de factos. Temos de novo mais do mesmo, propaganda e vitimização, duas palavras que o Sr. Presidente conjuga muitíssimo bem. Quanto à ação concreta, nada de relevante. Esta informação escrita é, aliás, tão profusa em palavras e diminuta em resultados quanto as anteriores. Mas o documento não só não destaca o cumprimento de compromissos eleitorais, como continua a dar relevância a medidas que são mera continuidade de projetos lançados pelos executivos do PS. O Sr. Presidente habituou-se desde o primeiro dia do seu mandato a apropriar-se das inúmeras medidas que o PS executou ou deixou preparadas, assumindo-as como suas. Mas as pessoas que o Sr. Presidente tanto diz prezar merecem a verdade. Por isso vamos falar verdade, pois é o mínimo que a ética política exige. Nestes meses de verão, o Sr. Presidente tem andado frenético a anunciar coisas. Basta olhar para o dinamismo do Departamento de Marca e Comunicação do próprio município, nas páginas da informação escrita, para perceber a propaganda. É claro que não se diz uma palavra acerca da colaboração com o livro editado pelo Sr. Presidente, no qual, como veio a público, terão sido utilizados meios municipais. Supomos que esteja implícito na referência, entre outros produtos, ou na discreta menção, contributos para o livro sobre as concretizações do mandato de urbanismo. Mas a prestação de contas não se faz assim. Em democracia não há confusão entre meios públicos e utilização privada. A prestação de contas é feita nesta Assembleia perante representantes democraticamente eleitos, aos quais o Sr. Presidente não responde nem sequer honra com a sua presença em inúmeras reuniões. Mas voltemos aos dados. Este período ficou marcado por promessas e por iniciativas de campanha que, na ausência de projetos, permanecem no plano das intenções. Mantém-se assim a distância entre o seu discurso e a vida dos lisboetas. Destaco apenas alguns dos exemplos mais evidentes. A participação cívica continua esvaziada, não houve orçamento participativo. Quanto ao Conselho de Cidadãos, os serviços apenas referem a realização de reuniões com embaixadores do Conselho de Cidadãos, que na verdade apenas gera recomendações sem plano de implementação das propostas. O portal da transparência continua sem mostrar o grau de cumprimento dos compromissos do programa de governo do Executivo. Na habitação e reabilitação urbana, o engenheiro Carlos Moedas anunciou o maior projeto habitacional das últimas décadas. Fez muita publicidade, mas continuamos sem conhecer qualquer planeamento ou financiamento. As entregas de chaves de habitações, comunicadas como prova de aceleração da habitação municipal, são colocadas deliberadamente num pacote que mistura rotação e reabilitação do parque municipal e não equivalem a casas novas construídas, já para não falar que é maioritariamente obra lançada ou preparada pelo PS, como é o caso de Entre Campos. O programa Renda Acessível, implementado pelo PS, continua, mas com eficácia limitada face à escalada de preços do arrendamento. De sublinhar que em 2021 o PS já tinha lançado projetos para a construção de habitação pública em bairros como Marvila, Entre Campos e Bairro Alto. No planeamento urbano, ressalta uma visão ad hoc do planeamento e não uma visão de cidade. A revisão do PDM, que deveria estar concluída em 2022, permanece em agenda. Sem PDM, promessas como novos bairros, cotas de habitação pública e desenho de mobilidade carecem de base estruturante e não passam disso mesmo, promessas. Para quem é engenheiro, como o Sr. Presidente tanto gosta de recordar, tem uma relação muito difícil, não só com a execução de projetos, mas com o próprio planeamento de cidade, que não se faz apenas de anúncios. Na mobilidade foi reanunciado o elétrico 16, Terreiro do Paço, Parque Urbano Papa Francisco, mas sem traço definitivo, cronograma ou orçamento. Na rede gira persistem falhas de disponibilidade e nas ciclovias permaneceu uma lógica de alterações ad hoc sem avaliação dos impactos. O plano de mobilidade sustentável está atrasado, tendo já sido assumido que só em 2026 haverá um plano integrado. Na Carris continua a tendência de queda da velocidade média de exploração face a 2021 sem uma estratégia para o transporte público.
Em relação à segurança, foi anunciada a expansão da videovigilância, mas a sua instalação continua atrasada. Para quem se preocupa tanto com a segurança, permita-me que lhe diga, utilizando um adágio popular, muita parra, pouca uva. E a sua medida mais emblemática em matéria de segurança foi um tiro no pé, com o Governo a afirmar a impossibilidade daquilo que o Sr. Presidente anunciou. Não é ingenuidade, é teimosia, mas sobretudo desrespeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. A higiene urbana continua em roda livre numa cidade cada vez mais suja. Apesar de destacar que a Direção Municipal de Higiene Urbana renovou a certificação de qualidade e conta com mais 111 operacionais, a verdade é que falhou nos objetivos e níveis de serviço. Aliás, o Sr. Presidente assumiu o seu falhanço nesta matéria, quando anunciou que ia recrutar uma vereadora de outra autarquia para fazer aquilo que em 4 anos ainda não conseguiu fazer. Já o novo Plano Municipal de Resíduos continua por apresentar e sem calendário e metas. Em relação à política social, o Executivo divulgou até agosto dados positivos de redução homóloga de pessoas em situação de sem-abrigo, mas sem indicadores de saída sustentável. Mantêm-se, por isso, válidas as críticas sobre a concentração de respostas no Beato e o insucesso do concurso para o Centro de Acolhimento do Beato, com risco de perdas de verbas do PRR. O Executivo anunciou alternativas, mas sem cronograma, nem garantia de financiamento e nem informação escrita, apenas se refere de concreto que foi aprovado um investimento de mais de 2.600.000 euros. Temos a responsabilidade de mostrar aos lisboetas tudo aquilo que falta fazer, porque os lisboetas sabem que os executivos do PS fizeram muito e o PS sabe o que é necessário para a cidade. Sr. Presidente, o que nos pode dizer acerca da sua promessa de melhorar a segurança na cidade? Não basta reivindicar mais polícias municipais ou querer, à margem da lei, transformá-los numa polícia não administrativa. Basta pensar em situações prosaicas do cotidiano em matéria de segurança na noite de Lisboa e de proteção dos moradores contra os elevados níveis de ruído. É que a segurança também passa por estes aspectos que o senhor teima em ignorar. Não basta policiamento, é preciso ser consequente com os autos levantados em matéria de fiscalização da via pública, estabelecimentos e ruído. Consegue dizer, Sr. Presidente, quantos autos tiveram consequências? Quantos encerramentos e restrições horárias foram feitas neste seu mandato? E já agora, em que estado se encontram as 3 consultas públicas sobre esta matéria, terminadas há mais de um ano? A alteração ao regulamento dos horários, que tantas vezes me disse ser tão importante, afinal não sai, e o que está em vigor também não é cumprido. Mais uma vez, muita parra e pouca uva. E que contas nos presta verdadeiramente sobre o tema da habitação? É que centrar-se na habitual lista de chaves atribuídas, misturando dados para empolar números, ou no anúncio de novos projetos habitacionais sem consequência porque faltam instrumentos de planeamento obrigatórios e que estão atrasados, não nos diz nada. Aquilo que o Sr. Presidente anuncia é pouco mais do que uma mão cheia de nada e do que o PS lhe deixou pronto. E não podemos deixar de perguntar qual a evidência da boa utilização da taxa turística criada, recorde-se, pelo Executivo liderado pelo PS, para e à data muito criticada pela direita. Aliás, foi aplicada em 2016, apesar do voto contra do PSD, e em 2019 o valor duplicou para os 2 euros por noite, apesar de não ter tido mais uma vez o apoio da direita. Não temos memória curta, contrariamente aos novos tempos, que veio duplicar o seu valor para 4 euros por noite. Isto deveria implicar a conciliação da função habitacional com o turismo, nomeadamente melhorando os serviços de higiene urbana, no reforço das equipas de fiscalização do alojamento local e dos estabelecimentos de diversão noturna, no reforço da frota e das carreiras da Carris e na diversificação dos pontos de atração turística da cidade. Assim, Sr. Presidente, o que tem para nos dizer com clareza e transparência sobre a utilização da taxa turística? E já que falamos de utilização da taxa turística,
Recordo que as verbas atribuídas às juntas de freguesia nos contratos interadministrativos não refletem nem de longe o aumento da taxa turística. Os valores definidos pela Câmara para os contratos nem sequer cobrem o aumento dos salários e combustíveis, quanto mais os custos com o aumento de lixo provocado pelo turismo e a vida noturna desregulada. Apesar de serem as freguesias que cuidam do dia-a-dia dos bairros, fazendo a limpeza, a lavagem e o despejo das papeleiras, muitas vezes com recursos próprios. Por isso, pergunto, Sr. Presidente, é assim que o Sr. Presidente vê a cooperação interinstitucional entre Câmara e juntas de freguesia? Mas muitas mais questões poderiam aqui ser colocadas, pois este é o momento de ser confrontado com as suas promessas eleitorais. Questões como: o que sucedeu à sua promessa de eliminar a barreira ferroviária entre a cidade e o Tejo? É que os maiores avanços que Lisboa testemunhou na devolução do rio às pessoas foi nos mandatos passados, sendo exemplo disso a despoluição do rio, o Parque do Oriente, a Doca da Marinha e o Campo das Cebolas. Onde está o hub do mar em funcionamento e a promessa de tornar Lisboa num polo mundial de inovação na economia do mar e o hub dos futuros unicórnios do mar? Onde está a Lisboa inteligente com todas as suas medidas diferenciadoras? Aquilo que conhecemos de inovador remonta aos mandatos anteriores e sabemos que Lisboa caiu 9 lugares no ranking das cidades inteligentes. E o que tem para nos dizer quanto à promessa de mais residências universitárias? O PS procurou consensualizar alterações à proposta apresentada este ano pelo Executivo, mas este optou por retirá-la, vitimizar-se e o Governo terá realocado os fundos do PRR para outros projetos. Lisboa precisa de menos espetáculo e mais trabalho. Cumprir, em tempo e com rigor, o que se promete. E reconhecer, sem apropriações, o muito que foi preparado e iniciado pelos executivos do PS. Lisboa precisa novamente de um executivo competente e precisa de um presidente presente para desenvolver uma cidade que seja vibrante, não nas redes sociais, mas no cotidiano das pessoas. Para uma cidade que seja autêntica, limpa, segura e atraia moradores pela qualidade de vida que oferece e pela vitalidade do tecido económico. É esta a cidade que queremos, é esta a cidade que as pessoas precisam. Recordo que é aos lisboetas que prestamos contas, com seriedade e verdade. E as notícias que o Sr. Presidente nos permite levar aos nossos munícipes não são boas. Claramente, Lisboa precisa de mais e melhor. Obrigada, Sra. Deputada.